apresentar sobre Sartre e o existencialismo, como vocês receberam a ficha, né, de modo a tornar possível, né, a vocês conseguirem, né, desenvolver estratégias suficientes para como eu poderia dizer, acertar as questões, né, conseguir desenvolver as questões, se conseguirem, de fato, decifrar, né, aqueles textos e, sobretudo, otimizar o tempo de prova. Porque há um modelo, né, de questões que surge na prova do Enem com relação à filosofia. Em geral, eles colocam textos dos próprios autores, dos próprios filósofos, com algumas perguntas, e aí nós temos que ter um pouco de cuidado, porque o Enem ele usa, nós chamamos de questões distratoras, né, que são questões que se assemelham muito, né, com o pensamento do autor, do filósofo, sendo que por pequenos detalhes, né, ela aparece como incorreta. E aí você teria algumas questões absurdas, eu poderia dizer assim, usar esse termo, algumas questões absurdas, mas também temos questões que se aproximam muito, que se assemelham muito, que podem nos deixar com dúvida. Então, o propósito da nossa aula é tentar fazer com que vocês desenvolvam essas estratégias para identificar, essencialmente, essas questões distratoras. Porque, após a aula, com certeza, nós conseguiremos, pelo menos, ter uma vista ampla, né, e suficiente, né, para reconhecer o pensamento existencialista, como no caso aqui do Jean-Paul Sartre. Mas o que nós vamos tentar, posteriormente, com a resolução das questões, é exatamente fazer com que vocês percebam, né, o quanto que na prova, o Enem, né, as pessoas que elaboram, os elaboradores das questões, eles são bastante perspicazes nesse sentido, em que ele traz para nós um texto, traz para vocês questões que se aproximam da resposta, mas por vezes são questões distratoras, sendo que só tem uma alternativa e nós precisamos nós temos uma chance, né? Temos que ir na correta. Pois bem, sem mais delongas, boa tarde mais uma vez, e nós vamos iniciar a nossa aula. O tema da aula de hoje é Sartre e o existencialismo. Eu vou colocar aqui para apresentar. Sartre e o existencialismo é o tema que nós iremos conversar um pouco nessa tarde. Pois bem, então, antes de qualquer coisa, saber que a filosofia, que o pensamento filosófico acontece dentro, né, de um momento histórico, dentro de uma época. E a época de Jean-Paul Sartre é uma época em que poderíamos dizer que a humanidade, de certa forma, se decepcionou, né, com projetos tidos no passado, projetos encabeçados, poderíamos dizer, por correntes como a do positivismo. A exaltação da inteligência humana, a exaltação da autonomia, já com o movimento iluminista também, da autonomia, da independência da razão humana e de seu poder para conseguir trazer benéficas à humanidade, fez com que nós desenvolvêssemos uma esperança imensa na técnica, no desenvolvimento tecnológico. Então, Sartre ele vive nesse contexto em que, de certa forma, nós ficamos decepcionados com o que a própria técnica humana, a própria inteligência e razão humana foi capaz de produzir, não no sentido positivo, mas no sentido negativo também. E aí, quando nós falamos no sentido negativo, pensamos na ideia de progresso. Que tipo de progresso o Sartre e, entre outros pensadores de sua época, conseguiam identificar? Um progresso que, certamente, do ponto de vista do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento dos artefatos, de alguns artefatos, ele aconteceu, de fato. Houveram uma série de desenvolvimentos do ponto de vista das ciências naturais, as ciências biológicas, as ciências, enfim. Ciências se desenvolveram, física, química e entre outras ramificações. Nós tivemos aí diversos avanços, sim. Mas aí, quando falam em decepção, de certo modo, essa decepção ela está relacionada à questão do significado que os seres humanos acabaram assumindo perante essa atmosfera, perante esse contexto de aparente progresso. Esse progresso foi compreendido por pensadores como Sartre como
numa contramão, poderíamos dizer assim, numa contramão ao que se propunha no movimento iluminista. A ciência técnica, ela não nos salvou dos problemas, mas ela criou novos dilemas e, aliás, né, serviu como ferramenta de destruição em certa medida. E quando falamos isso, nós pensamos exatamente, né, na construção de bombas por meio da técnica científica. Então, a construção de coisas, de objetos capazes, né, de ferir a própria integridade, ferir a vida, ferir os princípios fundamentais, princípios éticos fundamentais para a boa convivência humana, para a harmonia civilizacional. Então, esses pensadores estão dentro desse recorte histórico, que é o recorte histórico do século XX, onde já se passaram alguns fatos, aconteceram alguns fatos que vai entristecer, certo? Alguns pensadores que se preocupam com a humanidade, não apenas num sentido de desenvolvimento tecnológico, porque isso tivemos, mas na humanidade em seu sentido enquanto essência humana, né? Enquanto essência humana, enquanto ser digno, possuidor de dignidade e liberdade. Quem nós nos tornamos? O que somos? Então, de certa maneira, o contato com essa tecnologia de ponta, o contato com esse novo contexto, fez com que essas perguntas viessem à tona e, ao que parece à vista, né, de Sartre, entre outros existencialistas, estamos num grande escuro, numa grande escuridão. Nos encontrávamos numa grande escuridão, num momento de obscuridade em relação ao que somos, a quem somos, por que aqui estamos. Então, quem gosta de filme, não sei se vocês já ouviram, né? Viram falar, já viram um trailer de um filme chamado Interestelar. Esse filme é muito interessante porque traz, a partir de, claro, ficção científica, a partir de algumas questões que envolvem ficção científica, o grande dilema em que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Bom, o que será que acontecerá amanhã? O que de fato conhecemos sobre o mundo, o que de fato conhecemos sobre o universo e sobre o nosso papel aqui. O Interestelar, ele traz uma série de ilustrações, uma série de situações em que os personagens se encontram no decorrer do filme, que mostra que estamos numa linguagem mais simples, tá certo? Sem um indicador, sem um critério, sem um caminho seguro. E que, de fato, parece que, enquanto no sentido de um conhecimento sobre o mundo e sobre quem somos, estamos muito distantes ainda de conseguir alcançar uma resposta definitiva. Essa resposta parece cada vez mais se distanciar. Pois bem, Sartre é um desses pensadores, tá, que vai colocar em xeque essa problemática do existencialismo, que pressupõe uma interrogação fundamental. Quem somos? Quem somos? O que caracterizaria a nossa essência? Será que realmente somos livres? O que significaria liberdade? O que a tradição filosófica, uma tradição de 2.500 anos, quis dizer por liberdade? O que se compreendeu até aqui, o que nos chegou como liberdade? Pois bem, sigamos ao pensamento existencialista sartriano, que, podemos dizer, Sartre não é o percussor dessas interrogações. Eu usaria falar que a questão do existencialismo ela surge a partir das primeiras reflexões filosóficas. Essa é uma questão que inquietava diversos filósofos desde a antiguidade. Mas, digamos que aqui se acentua a partir do século XIX ainda, com um pensador, que nós iremos ver um pouco dele daqui a pouquinho, chamado Søren Kierkegaard, um pensador dinamarquês. O Søren Kierkegaard vai, num momento de crítica à tradição filosófica, chegar a dizer que uma reflexão filosófica que mereceria, que seria verdadeiramente digna, seria aquela que pensasse sobre a prática humana, pensasse sobre a existência humana. É por isso que ele é considerado um dos primeiros existencialistas desse período moderno. Então, o Søren Kierkegaard dinamarquês, ele vai influenciar, com certeza, o pensamento de Jean-Paul Sartre com algumas distinções. Daqui a pouquinho a gente chega nesse ponto. Mas Sartre foi um pensador francês que viveu exatamente no contexto do século XX. Ele
viveu entre 1905 e 1980, sendo um dos maiores representantes, isso é inegável, da vertente existencialista. Essa desenvolvida na modernidade com Soren Kierkegaard a partir do século XIX e alguns outros pensadores, não apenas filósofos, mas literatos, né, como vocês já ouviram falar do Dostoiévski. Dostoiévski também, do século XIX, romancista, também será conhecido pelo alto teor existencial de suas obras, de suas novelas e romances. Pois bem, Sartre lecionava, diferentemente de alguns colegas que já lecionavam em cátedras acadêmicas, universitárias, Sartre lecionou para o ensino médio, vejam só que interessante. Então, Sartre foi professor do ensino médio, tendo participado ativamente dos movimentos estudantis. Isso aí faz com que a gente veja que Sartre não era um filósofo estritamente teórico, né? Mas é um filósofo prático. Percebam, o existencialismo ele não é uma reflexão meramente abstrata. Ele é uma reflexão sobre a praxis humana, sobre a prática humana. Então, sobre os desdobramentos do ser humano, claro, em sua dimensão intelectual, mas também prática. O que nós fazemos no nosso cotidiano, os dilemas que nos circundam no cotidiano. Pois bem, então o Jean-Paul Sartre, ele é um pensador que vai ser um ativista também. Lecionava no ensino médio e, claro, ele, no decorrer da sua vida, teve a oportunidade de lecionar no ensino superior, foi convidado para dar aulas em algumas universidades e possuía um enorme engajamento político. Daqui a pouco, no final, nós vamos ver a razão de Sartre, e aí tem clara consonância, a ligação com as suas ideias filosóficas, do porquê ele ser essa pessoa tão ativa do ponto de vista político-social. Sartre acreditava realmente que necessitávamos lutar em prol das causas sociais, né? Ele se reunia junto aos movimentos sociais, sim. Pois bem, então, ele também foi crítico literário, então Sartre também é literato, também é escritor. Ele, aliás, foi premiado a um prêmio, o Prêmio da Literatura, em 1964, e ele recusou pegar esse prêmio. Então, Sartre também, na sua história, um pouco da sua biografia, teve um romance com também a filósofa e escritora Simone de Beauvoir. Quem foi Simone de Beauvoir? Uma grande escritora, das precursoras do feminismo, da corrente teórica do feminismo, e que marcou profundamente a história do pensamento filosófico também. Então, eles dois tiveram uma relação e muitas questões intelectuais advieram dessa relação também para ambos os pensadores, tanto para Sartre como para Simone de Beauvoir. Bom, se quiserem conhecer um pouco mais dessa convivência de Sartre com Simone de Beauvoir, eu vou dar uma indicação, o filme, se eu não me recordo o nome, Amantes do Café Flora. Amantes do Café Flora. Perdoe-me se o título estiver errado, mas no final eu posso fazer uma pesquisa aqui breve e falar para vocês o título correto. Esse filme é interessantíssimo, sobre a história aí do relacionamento que Sartre teve com a grande filósofa também, Simone de Beauvoir, que trouxe contribuições imprescindíveis para o movimento feminista. Pois bem, existencialismo. E aí vamos refletir agora sobre as questões fundamentais, as noções fundamentais do existencialismo. Como eu já havia dito anteriormente, podemos dizer que o precursor da modernidade dessa corrente filosófica, dessa vertente filosófica, é Soren Kierkegaard, dinamarquês, que viveu entre 1813 e 1855. Tá certo? Qual a grande questão, ou a grande interrogação, questionamento dos existencialistas? Embora cada um tenha a sua particularidade, isso é bom deixar claro, nós temos vários pensadores existencialistas, cada um com a sua particularidade, e aqui eu trouxe um problema comum, tá? Um problema comum, uma visão comum, e ambos compartilhariam. Que seria, o ser humano não está reduzido a uma dimensão racional. Nós não somos apenas seres pensantes, mas somos também seres que sentem, que agem e que vivemos, portanto, mergulhados em um mundo supostamente confuso e sem sentido. É a grande interrogação acerca de quem somos, para onde vamos, qual o nosso propósito aqui. Será que já há algo determinado? Será que há algo delimitado? Será que há um determinismo? Então,
a contraposição a um determinismo, de que nós estaremos condicionados a um destino, é colocada sob xeque. Então, surge a questão, bom, o movimento existencialista, os pensadores do existencialismo têm em comum a percepção de que nosso destino não está previamente determinado, não há determinismo. Pelo contrário, estamos numa grande seara, numa grande confusão de significação, de significado para a existência. Nós carregamos esses porquês, e esses porquês, eles nos angustiam, de certa maneira. E isso todos sentem. Nós somos seres racionais, somos seres que sentem, que vivem, e que vivem com essas questões, com essas interrogações, responsáveis por, de alguma maneira, movimentar o espírito filosófico dos existencialistas a escreverem, e incentivá-los a escreverem sobre essa temática, a perceberem, dado o contexto de sua época, sobre questões profundas a respeito do significado, do sentido de estarmos aqui, de quem somos, para onde vamos. Existem vários filmes que ilustram bem a temática existencialista. Seria difícil dizer para vocês, são muitos filmes bons, temos muitos filmes bons, filmes como Clube da Luta, não sei se vocês já ouviram falar em Clube da Luta. É muito interessante como o Clube da Luta faz uma relação com a questão do consumismo. Será que esse vazio, a questão do vazio existencial, será que ele poderia ser preenchido pelo consumismo? Será que tentamos fazer isso pelo consumo de produtos? Será que isso traria realmente uma verdadeira felicidade? Ou estaríamos nos complicando ainda mais? O Clube da Luta traz essa indagação, traz essas indagações, abalam completamente a estrutura de segmentos sociais mais, como eu poderia dizer, mais crentes de que nós saberemos bem o que estamos fazendo ultimamente, nos últimos dias. Bom, então, como já falei também, temos Dostoiévski como um grande representante, no caso, um literato do existencialismo. Recomendo para vocês a obra de Dostoiévski, o conjunto da obra, mas uma obra especial sobre a temática do existencialismo, é a obra, deixa eu ver aqui, Notas do Subsolo, Os Demônios, são obras que tocam profundamente na questão da significação humana, os dilemas morais enfrentados pelos personagens que se encontram nesses enredos, dessas narrativas, tocam mesmo profundamente na questão do que somos, para onde vamos, o que seria a nossa essência, seria possível encontrar essa essência? Pois bem, temos Nietzsche, e Martin Heidegger, são dois pensadores alemães, que também contribuíram, deram suas contribuições para o existencialismo. Só um pouco de cuidado com Nietzsche. Nietzsche, a filosofia nietzschiana, ela assume significados profundos. Os textos nietzschianos são textos, de certo modo, até para alguns especialistas, enigmáticos. Nietzsche está certamente numa corrente, numa vertente crítica da tradição metafísica moderna, só que há alguns limites. Então, afirmar, digamos, peremptoriamente, acertadamente, de que Nietzsche é um existencialista taxativamente, de modo taxativo, talvez não fosse tão adequado. Mas ele está aqui inserido porque Nietzsche, como talvez vocês já estudaram, não sei, é um pensador que traz de volta a questão, e aí não só Nietzsche, mas temos Schopenhauer também, na modernidade. Schopenhauer e Nietzsche são uma dupla aí, que traz de novo a questão da vontade, dos sentimentos, das emoções humanas, para a esfera do filosófico. O que tinha sido há muito tempo relegado. Então, a questão do sentir, do viver, do ter vontade, assumem, protagonizam a obra tanto de Schopenhauer como de Nietzsche, e é nesse viés, nessa linha que Nietzsche também se aproxima dos existencialistas, tá certo? Por acreditar, por trazer a ideia de que nós não podemos ser reduzidos à dimensão meramente racional. Afinal, quem nos governa? A razão ou o desejo? São perguntas que são lançadas. Na maioria das vezes, nós achamos que é a razão.
Mas será que é ela mesma? Será que é a razão mesmo que governa, domina e administra nossas vidas? São perguntas que Schopenhauer e Nietzsche irão lançar e que, claro, certamente irão influenciar os pensadores posteriores. Martin Heidegger também é um pensador existencialista, só que, já que estamos estudando Sartre, nós não iremos nos aprofundar, entrar nos pormenores dos seus desenvolvimentos, mas o que eu posso adiantar para vocês é que Martin Heidegger, ele busca operar uma espécie de reconstituição da questão fundamental, que é a questão sobre o sentido do ser. Então, por isso que o Martin Heidegger entra, né, no viés existencialista, só que eu preciso deixar claro, a filosofia de Martin Heidegger, tal como a de Nietzsche, assume dimensões bastante amplas, e é bom a gente ter cuidado. Tivemos a oportunidade, iremos conversar sobre eles, e eu posso indicar para vocês quais são os caminhos, né, que vocês devem tomar, principalmente se cair alguma questão sobre esses pensadores na prova do Enem. Bom, claro até aqui. Vocês têm alguma dúvida? Não, tá tudo certinho. Tudo tranquilo? Certo. Clube da Luta é um filme excelente. Eu não me canso de assistir aquele filme, né? Então, tem uma série recentemente passando também, que é muito boa. Uma série Mr. Robot, é uma série também que traz pra gente, né, uma sociedade contemporânea, altamente desenvolvida tecnologicamente, mas com os mesmos dilemas que enfrentávamos aí há séculos passados. Há alguns séculos. Tem também uma série chamada Black Mirror, né? Essa daí é especial demais. Essa daí, as aulas de filosofia com Black Mirror, né, acabam sendo, como eu posso dizer, contagiantes. Eu já vi gente usar na redação também. Isso. Muitas vezes. Não lembro qual foi o tema. Mas já vi. Black Mirror, ele, assim, pra ser sincero, aquela série, como é uma antologia, né, são vários episódios que ele traz muitos temas diferentes, você tem várias questões, dá para trabalhar com... Agora, uma questão essencial, né? Provas cuja temática envolva tecnologia, é uma série fundamental. Problemas políticos, ciência, né? O uso correto, ou o uso devido e responsável da ciência, qual o contato que os seres humanos estabeleceram, né, com os ciborgues, as tecnologias ciborgues. Então, é uma... também. Oi? As redes sociais também. Isso, exatamente. Tem um episódio focado só nisso. Exatamente. Perfeito. É isso mesmo. O relacionamento que o homem estabelece com a tecnologia. E aí, tecnologia em todos os sentidos, né? As redes sociais, os meios de comunicação, né, cada vez mais desenvolvidos, os aplicativos novos que estão a surgir. Recentemente, não sei se vocês já ouviram falar da empresa Neuralink, que pretende fazer um streaming de música diretamente ligado ao cérebro humano. Existem exemplos desse projeto ambicioso da empresa Neuralink no Black Mirror. Episódios como Hang the DJ, Nosedive, enfim, são episódios que trazem uma crítica bastante contundente a essa forma que nós nos relacionamos com a tecnologia. E é uma série imprescindível, assim, eu recomendo sempre. Isso, a respeito do existencialismo, Black Mirror traz muitos dilemas reais aqui. São conteúdos, sim. E vale a pena mesmo assistir. E que bom que vocês já estão inteirados, se vocês conhecem. Afinal, das competências da nossa BNCC, o repertório cultural, né? Conhecer também, poder utilizar esse repertório cultural para produzir textos é fundamental. Bom, vamos lá. Então, Sartre, como eu disse para vocês, é um existencialista, se diferenciando de alguns outros por algumas afirmações. Ele irá se diferenciar, essencialmente, do filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, né, por afirmar que o ser humano está lançado no mundo e que não há nenhum sustentáculo a que se agarrar. E a gente já imagina, então, que o Sartre não acredita que haja um ser superior, que Deus, né, não se faria presente como esse sustentáculo para a vida humana. Então, vivíamos até esse período com a grande certeza de que havia um destino, essencialmente em épocas anteriores,
A gente pensa na Idade Média, esses porquês, né, que nós acabamos de citar no início da aula, não eram recorrentes. Por quê? Porque o ser humano entendido como um ente criado, né, como criatura criada, ele possui a sua existência bem delimitada, propósitos bem delimitados, esses os quais foram fornecidos por Deus. E aí o Sartre vai chegar a afirmar de que não há, né, de que não há mais essa essência. E nós não podemos, ao menos, entender Deus mais como esse responsável por garantir, de ser garantia, de ser sustentação para o significado da existência humana. E isso é um processo, tá, pessoal? É que a gente tem que pensar no contexto histórico. Tá? É muito além do que... essa questão está muito além de uma dimensão espiritual subjetiva, uma dimensão espiritual mais interior, íntima de cada um. Mas está dizendo respeito a um contexto histórico, social, histórico e social. Tá? Um contexto histórico e social da modernidade é esse, em que Deus não protagoniza. E isso desde podemos dizer, do iluminismo. Né? O iluminismo é a grande inversão que há entre teocentrismo e antropocentrismo, colocando, ao invés de Deus no topo, mas os seres humanos no topo, como chave central, o topo do mundo, o topo do universo, os seres humanos como tema central. Isso se inicia com o movimento renascentista, né, movimento artístico do Renascimento, o humanismo pregado por esses autores, e aí, posteriormente a gente vai ter essa inversão. Ao invés de Deus protagonizar, os seres humanos vão protagonizar, ser uma chave principal de explicação do mundo, a crença na razão humana, no poder da razão humana, né, nos benefícios que podemos alcançar por meio das práticas científicas, que irão, como eu poderia dizer, ganhar força e serem creditadas, né, a partir desse contexto, a partir do século XVII, com a Revolução Científica, as coisas vão mudando. Então, Sartre é um autor que já compreende esse contexto, já está praticamente no final desse processo. Quando se acreditou por demasiadamente nessa razão humana autônoma livre, e aí já a decepção em relação a essa razão humana livre e a ciência como grande salvadora da humanidade. Pois bem, então, diferente de Soren Kierkegaard, o Sartre realmente ele desenvolve o existencialismo ateísta. Né? Ele não acredita que Deus possa ser o sustentáculo, forneça algum significado, algum propósito, finalidade para a existência. Seria nos enganar pensarmos assim, de acordo com Jean-Paul Sartre. Contudo, o Sartre não para por aí. Ele, claro, tece críticas, mas também constrói uma posição existencialista autêntica, que se dá por intermédio de conceitos fundamentais, entre esses o conceito de faticidade, que quer dizer o quê? Justamente o fato de o ser humano estar lançado no mundo, abandonado à própria sorte, em um corpo, em uma época, em um contexto histórico que não escolheu. Então, o que sintetiza esse pensamento, ou o conceito de faticidade, é aquela frase emblemática, não sei se vocês já ouviram falar, que nós estamos condenados a ser livres. A liberdade é uma condição humana. Estamos condenados, ela nos condiciona. Estamos condenados a ser livres. Nós não temos sustentação, não temos base de apoio, não temos a quem recorrer. Como diria Soren Kierkegaard, embora Soren Kierkegaard não compactue do todo o desenvolvimento de Sartre, do existencialismo sartriano, mas a vida seria, nesse sentido, um grande salto no escuro. Não há nada certo. Não há nada certo. Vamos dar um exemplo no nosso contexto. Acho que ninguém, absolutamente ninguém imaginaria que nós enfrentaríamos uma pandemia no início do ano. Então, foram muitos projetos feitos, muitos planos feitos, e de repente essa questão nos pegou de repente, né, realmente nos impactou, nos deixou perplexos. Então, os planos foram completamente interrompidos, né? Tivemos que, por segurança, permanecer em nossas casas, e até hoje, atualmente, estamos ainda num momento de grande delicadeza do ponto de vista global. Então, isso é prova, se a gente pega a teoria Sartre, de que o ser humano viver
né, seria dar um grande salto no escuro e que nós estamos abandonados à própria sorte. Então, não há como prever, não há como nos antecipar em relação ao futuro, por mais que a gente faça isso, mas nada garante. Podemos até imaginar, mas nada garantiria. Tá? A questão aqui é essa, não há garantia de que seja assim, não de outra forma. Tudo bem? Então, por isso também que esse conceito de faticidade, ele vai poder ser sintetizado, né, com a expressão: o ser humano está condenado a viver livre, a estar livre no sentido de estar solto, desamarrado de qualquer destino. Tá? Não há destino. Bom, nesse sentido somos livres, né, para escolher e decidir como, né, de que forma nós queremos viver, tá? Apesar da faticidade, né, apesar de estarmos lançados à sorte, nós podemos decidir, podemos escolher, afinal nós somos condicionados pela liberdade. Então, nós podemos fazer escolhas, nós podemos fazer projetos, nós podemos imaginar coisas, caminhar, traçar planos para o futuro. Nada nos impede, né, de agir no mundo por não sabermos o que de fato aguardar daqui a alguns anos. Mas o Sartre diz, embora isso, nós somos livres e podemos escolher, podemos decidir. Decidir está atrelado também à condição humana. Então, nós estamos condicionados a ter que decidir de alguma maneira. Então, a existência, para Sartre, dessa maneira, precederia a essência, e aí eu faço o link, né, por quê? Porque é à medida em que nós estamos lançados à sorte, e aí temos que decidir na vida, porque também estamos condicionados a ser livres, é que nós passamos a constituir aquilo que somos, a nossa personalidade, construir as nossas individualidades. Então, vejam só, a existência precede a essência, no sentido de que é preciso, necessário, primeiro viver. Primeiro nós vivemos, depois nós sabemos quem somos. Antes, esse esquema era dado de forma diferente. A princípio, nós sabíamos o que éramos, nós tínhamos uma essência, e aí a vida se tornaria uma espécie de jogo já determinado, uma espécie de jogo determinado. Mas, para Sartre, para o existencialismo, isso não é possível, essencialmente para Sartre, porque é necessário primeiro viver, para depois saber o que somos, para podermos significar a existência, né? Dar sentido, valorar as coisas. Então, nós decidimos, e aí, a partir dessas decisões, vamos traçando, né, o nosso rumo, né, um rumo cheio de possibilidades, de bifurcações. Então, mesmo assim, mesmo podendo decidir, se antecipar, imaginar, criar projetos, planos, mesmo assim nós não sabemos exatamente o que vai acontecer. Mas estamos condicionados a ser livres, então temos que decidir. Decidimos, vivemos, e aí, por isso, constituímos uma essência. Nos tornamos professores, médicos, arquitetos, advogados, enfim. Temos uma profissão, teremos filhos, isso tudo para Sartre que delimitaria, mas veja, isso tudo acontece depois que estamos vivendo. Constituir uma família, enfim, todas essas coisas, passar no vestibular, todas essas coisas, né, elas se dão depois que estamos já na vida em curso. Não aconteceu, nada disso estava certo. Nada disso estava certo anterior ao existir. Então, a existência precede a essência nesse sentido. Sabemos o que vamos nos tornar somente quando nos tornarmos, quando vivermos e conquistarmos, e chegarmos nestes pontos, tá? Bom, mesmo assim, a essência nunca estará concluída. Por quê? Porque a nossa essência nunca chegará a um estágio último, porque, segundo Sartre, a existência humana é um projeto aberto ao futuro, rumo à nossa finitude, ou seja, a morte, tá? A morte. Então, porque a existência humana seria um grande projeto aberto ao futuro, porque estamos fadados aí à finitude e à morte, né? Isso faz com que, de alguma forma, o existencialismo sartriano ganhe esse peso fúnebre, de certa maneira, né? Mas, calma, o Sartre, ele, embora chegue a essas conclusões em determinados momentos, tá? Ele também vai propor, também vai fazer proposições. A gente vai ver. Então, não existe essência determinada porque construímos a nossa essência como
um escultor, né? Nós somos escultores de nós mesmos, nós somos o nosso próprio demiurgo, a linguagem platônica. Então, nós mesmos vamos esculpindo a nossa vida. A decisão de vocês estarem aqui agora, nessa tarde, assistindo aula, já constitui, de certa forma, uma escolha que implica o que vocês se tornarão posteriormente. Então, tudo isso contribui, tudo isso é um processo, né, que constrói, né, a essência, embora ela não possa se dar de maneira determinada nunca, né? A vida é um projeto aberto, com várias bifurcações, certo? Muito bem. Para Sartre, a faticidade significa que o ser humano está abandonado no mundo sem ter o que se agarrar. Isso já foi dito. Nós recapitulamos. Bom, e aí, mesmo estando privando da liberdade, o ser humano ainda é livre para escolher, como eu falei já, e constituir a sua essência. Estamos fazendo uma síntese. Essas foram as ideias que nós vimos até aqui. O fato de estar lançado no mundo, absurdo e sem sentido, funda no ser humano um sentimento, e aí, um dado novo, de angústia, já que ele está abandonado, sem ter o que se agarrar. Então, nós somos angustiados, sobretudo, de acordo com Sartre, por não sabermos, o que será de nós daqui a alguns dias, daqui a algumas horas, daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas. Então, esse fato de não terem no que como eu poderia dizer, segurar, faz com que a gente fique solto. Ficando solto, nós ficamos indecisos, e essa indecisão acaba por gerar o que Sartre chama de angústia, e aí nos tornamos angustiados, né, já que nós ficamos sem uma previsão, nós não temos previsão do que nos tornaremos daqui a alguns anos, a alguns tempos. Pois, em sua obra A Náusea, Sartre afirmava que a angústia diante de um mundo aparentemente sem sentido provocava náusea, por isso é o título da obra Náusea, sentimento da própria finitude e liberdade. Então, viver é viver também angustiado, já que nós não temos uma determinação completa. Nem podemos, embora possamos construir a nossa essência, chegar a um ponto último dessa construção. É um processo contínuo, mas que não tem um fim, a não ser a própria finitude, que seria o momento da morte, segundo Sartre. Tá? Então, em outra obra importantíssima, que eu recomendo, inclusive, a leitura, são livros pequenos, vale ressaltar que não são livros grandes, escritos por Sartre. Ele também, e aí sim, saímos do campo teórico e entramos num campo mais prático, que nós somos seres humanos condicionados a sermos livres, a decidirmos, e a nossa liberdade, agora, ela implica muito a responsabilidade, porque uma coisa é eu viver sabendo que alguém já decidiu por mim, que, por exemplo, Deus já determinou o meu destino, determinou qual será, o que vai acontecer em minha vida. Outra coisa é eu ser o responsável por isso. Então, de alguma forma, isso traz, não é um completo abandono da vida. Pelo contrário, é um engajamento ainda maior com a vida. É isso que eu disse para vocês, não desanime. Certo? Chegará um momento de imersão. Né? Então, o que acontece? Por sermos livres, agora nós temos a responsabilidade de nós mesmos criarmos um projeto, né? Nos anteciparmos em relação ao futuro e decidirmos responsavelmente, já que não há nenhum ser responsável por isso, já que a nossa existência não está determinada. Bom, esse engajamento do ser humano com a humanidade, tá, é o que Sartre irá enfatizar em existencialismo e humanismo, porque, tendo em vista que nós não vivemos sozinhos, mas vivemos sempre com o outro, né, e a existência humana também se dá com o outro, é preciso entender que o engajamento humano em decisões, em ações responsáveis, é o que vai nos levar a ter uma boa vida, a alcançar uma boa vida. Por mais que isso não garanta, mas nós somos responsáveis agora pela civilização, nós somos responsáveis pelo nosso próprio destino. Isso faz com que a gente tenha que que cuidarmos dele, né? Cuidarmos desse destino humano. O destino humano não é dado, ele é construído. Sendo assim, nosso compromisso não é só com nós mesmos, já que nós não vivemos sozinhos, mas com toda a humanidade. Tal como viver é sempre viver com o outro, conviver, né, com o outro. Estamos aí nessa dimensão humana da coletividade, a esfera da coletividade, nós não podemos negar. Sendo fundamental, se pensarmos à luz de Aristóteles, para
a própria realização humana. Então, a realização humana não se daria, segundo Sartre, fora da dimensão coletiva. Tá? E o engajamento humano viria justamente do fato de nós não termos pontos de apoio e precisarmos nós mesmos darmos conta de construir uma civilização boa, uma civilização habitável, um ambiente bom para todos, certo? Dúvidas, pessoal? Sei que eu falei bastante em 40 minutos. Eu não sei se vocês estão com dúvidas. Eu não, foi bem tranquilo, bem esclarecedor. Certo. Pois bem, deixei algumas referências aqui, chegamos ao final, né, da aula. Eu trouxe uma questão, não sei se dá tempo. A nossa aula estaria programada até 4h40. Deixa eu perguntar aqui para o coordenador. Luiz, é possível que nós respondemos? Pronto, ok. Então a gente responde uma questão e finaliza. Tá, vamos lá. Só para vocês entenderem como a temática do existencialismo pode ser desenvolvida, tá, dentro da prova. E aí sim, nós fizemos esse percurso de 40 minutos, eu falei sobre a teoria sartriana, e agora a gente vê como aplicá-la, né, como assimilá-la de modo a poder bolar estratégias para resolver as questões, os desafios que o Enem irá propor. Afinal, esse é o nosso propósito maior, certo? Não podemos desviar. Os temas são interessantes, são amplos, são instigantes. Eu poderia ficar aqui horas e horas conversando sobre eles, mas nós temos um objetivo, né? Temos que ser estratégicos, né? Otimizar o nosso tempo. Então, eis que vamos fazer isso agora. Bom, vocês conhecem Shakespeare. Se não, vocês vão ler agora o fragmento de uma dos mais importantes, né, as mais expressivas obras desse escritor inglês, literato inglês. Escrevia dramas, tá? Comédias como tragédias, resgatando, de certa maneira, esse gênero literário que se desenvolveu na antiguidade ainda. Com os gregos, as tragédias e comédias estavam presentes na Grécia, antiga Grécia, na sua era clássica. Shakespeare escreve dramas, né? Dramas, por que dramas? Porque não são textos com narradores, né? Mas a história se passa ou é contada a partir de diálogos entre personagens que agem. E aí nós temos um exemplo que é Romeu e Julieta, né? Hamlet, e entre outros. A Comédia dos Erros, que também é de Shakespeare. São tragédias, comédias, e é um grande escritor, né? Pois bem, vamos lá. Shakespeare, em Hamlet, traz o seguinte fragmento. Essa foi uma questão que caiu em 2016, né? No Enem de 2016. Ser ou não ser, eis a questão. Morrer, dormir, talvez sonhar. Aí está o obstáculo. Os sonhos que hão de vir no sono da morte, quando não tivermos escapado ao tumulto vital, nos obrigam a hesitar. E é essa reflexão que dá à desventura uma vida tão longa. Esse é um fragmento de Hamlet. Recomendo. É um drama, uma tragédia, né? Curta, mas, enfim, um grande clássico, né? Bom, esse solóquio que pode ser considerado um precursor do existencialismo. Esse fragmento, esse trecho, pode ser considerado um precursor do existencialismo ao enfatizar a tensão entre uma disputa entre consciência de si e angústia humana. Questão A. B. Inevitabilidade do destino e incerteza moral. Questão C. Tragicidade da personagem e ordem do mundo. Questão D. Racionalidade argumentativa e loucura iminente. Questão E. Letra E. Dependência paterna e impossibilidade de ação. Vamos lá. E aí? Agora eu quero ouvi-los. O que vocês acham? A, B, C, D ou E? A partir do que foi visto. Letra A, todos vão na A? É isso mesmo? É A mesmo? Então, sigamos, né, ao gabarito. Muito bem.
A alternativa correta é a letra A. Porque se há um tema que é comum para o existencialismo, é o embate da consciência de si e a inevitabilidade da angústia, né, a partir dessa consciência, da consciência de si, de que, sobretudo, não temos em que nos apoiar. Né, e que a grande pergunta sobre o porquê da existência subsiste entre nós. Então, a temática central do existencialismo é trazer novamente a questão do porquê somos, quem somos, para onde vamos, o que fazemos. Há um destino, há uma certeza sobre o nosso destino. Segundo os existencialistas, não há. Mas isso só nos chega, essa conclusão só é possível a partir de uma consciência de si, de uma autorreflexão, o que, posteriormente, segundo Sartre, levará à angústia, já que nós ficamos indecisos, nós ficamos, de certa forma, frustrados por não termos essa resposta imediata, definitiva sobre a nossa vida, sobre o porquê da nossa existência. Tá? Então, o gabarito aí, letra A. Bom, entre os temas trabalhados por Shakespeare, o tema do existencialismo está presente na maior parte de suas obras. Tá? Então, especialmente em Hamlet. Ser ou não ser, eis a questão. Né? Isso é uma grande provocação existencialista. Embora Shakespeare seja um literato, não seja um filósofo, seja um literato. Mas um literato que traz grandes questões filosóficas dentro da sua obra. Grandes críticas, questões. O Shakespeare é muito especial. Né? Suas obras trazem uma visão da sua época, trazem problemas sociais de sua época, e o Shakespeare não, eu poderia dizer, não foge à oportunidade de desenvolver, de trabalhar com esses problemas sociais em que ele se encontrava, no seu momento histórico. É um autor fundamental. Bom, já que podemos ir até 5, vamos a 2. Então, meus parabéns, né? É isso mesmo. Meus parabéns a vocês, conseguiram aí. Primeira, não é um problema. Por que as outras questões não apresentariam problema? Porque a gente tem inevitabilidade do destino. Não, nós não temos nada determinado na nossa vida. Então, não é que o destino é inevitável. O problema é esse. Nós não temos um destino inevitável. Tragicidade da personagem e ordem do mundo? Não, de forma nenhuma. Racionalidade argumentativa e loucura eminente? Dependência paterna e impossibilidade de ação? Não. Que se relaciona, ou aquilo que faz com que Shakespeare também possa ser considerado, digamos, um grande literato existencialista, não é o fato que essas questões trouxeram, são os fatos que essas questões trouxeram, de forma nenhuma. E sim, a grande consciência que Hamlet desperta ao se indagar a si mesmo sobre ser ou não ser, sobre decidir ou não decidir. Eis a questão, já que não existia nada de certo. Eu não vou dar o spoiler do livro, porque eu acredito que vocês vão ter a oportunidade de ler e apreciar essa grande obra literária. Questão 2. Tá? E é uma questão de um outro vestibular, mas que segue o mesmo modelo do Enem. O tema da liberdade é discutido por muitos filósofos. No existencialismo francês, Jean-Paul Sartre, particularmente, compreende a liberdade enquanto escolha incondicional, ou seja, da qual não somos livres. Estamos condenados a ser livres. Pois bem, entre as afirmações abaixo, a única que está de acordo com essa concepção de liberdade humana é: letra A. O homem primeiramente tem uma essência divinizada e depois uma existência manifestada na história de sua vida. B. O homem não é mais do que aquilo que a sociedade faz com ele. C. O homem primeiramente existe porque, sendo consciente, é um ser em si e para o outro. D. O homem é determinado por uma essência superior, que é o Deus da existência, pois, primeiramente, não é nada. O homem, primeiramente, não é nada, só depois será alguma coisa e tal como a si próprio se fizer. E aí? O que é que vocês acham? A, B, C, D ou E? Sobre a questão da liberdade. Podemos ler novamente algumas questões. Bom, vamos excluir aqui. Vejam que essa questão não tem quase nenhuma alternativa distratora, né? Que distrai, não. Que nos distrai, que pode distrair nossa atenção.
Se nós entendemos o existencialismo, sobretudo sartriano, nós já eliminamos aí a exemplo da A. O homem, primeiramente, tem uma essência divinizada? Não. Nós não temos uma essência divinizada. E depois uma existência manifestada, isso daí seria totalmente incoerente com o pensamento existencialista, já que o existencialismo traz de novo os grandes porquês, lembrem sempre, né? E nos colocam como seres soltos, à mercê da sorte. B. O homem não é mais do que aquilo que a sociedade faz com ele. Bom, então quer dizer que a sociedade determina nosso destino? Não. Se não há determinação, não há determinação nem ao menos social. Tá? Então, o destino também não é determinado pela sociedade, pela vida em sociedade. Então, não há determinismo. Seria afirmar dogmaticamente, né, que um indivíduo ele seria assim por essa razão. Não há nada determinado. Então, por isso não se relaciona. C. O homem primeiramente existe porque, sendo consciente, é um ser em si e para o outro. É a C, né? D. O homem é determinado por deixamos essa daqui. O homem é determinado por uma essência superior. Não, não vou nem continuar a ler. E o homem primeiramente não é nada. Só depois será alguma coisa e tal como se fizer. E aí? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e aí vocês poderem ver mais com maior cuidado. Vamos ficar aqui entre a E e a C, tá certo? E aí eu quero ver o que vocês podem me dizer sobre isso. Beleza? Um minutinho e a gente vê essa questão. Enquanto isso eu vou tomar uma água. Aí nós finalizamos a nossa aula. E aí, deu certo? Vamos lá.